O sol da tarde derramava seus raios dourados sobre o asfalto quente do aeroporto, como se a própria Mãe Terra estivesse observando cada passo dado naquele chão de concreto. José Caíque da Silva, um homem de idade avançada, com a pele marcada pelo tempo e pelo sol das florestas do Amazonas, caminhava lentamente em direção ao portão de embarque do voo Skylynx 419. Sua figura era humilde, quase invisível para os olhos apressados dos viajantes ao seu redor. Um chapéu de palha desgastado sombreava seus olhos profundos. Um casaco simples, mas limpo, cobria seus ombros curvados, e em sua mão direita, ele segurava uma bengala de madeira entalhada com símbolos que lembravam as histórias de seus antepassados indígenas. Na outra mão, uma bolsa de couro modesta, contendo tudo o que precisava para a viagem. Cada passo era cuidadoso, mas firme, carregando uma dignidade que não se explicava em palavras, mas que ecoava como o som de um tambor cerimonial em uma aldeia distante. Ele não era apenas um passageiro. Ele era José Caíque da Silva, o fundador da Aerovida, a holding que controlava a Skylynx, embora ninguém no aeroporto soubesse disso. Ele havia escolhido voar sob um nome comum, sem títulos ou fanfarras, para observar o que acontecia quando as máscaras dos logotipos caíam e o coração das pessoas se revelava. Mas o que ele encontrou naquele voo foi algo que nem mesmo ele, com toda a sua experiência, poderia ignorar. José atravessou o portão de embarque com a tranquilidade de quem conhece o ritmo da terra, sem pressa, sem ansiedade. Sua passagem indicava o assento 1A, na primeira classe, comprado diretamente, não reembolsável, como ele sempre fazia. Ele não buscava luxo, mas sim a oportunidade de ver como a companhia que ele havia construído tratava aqueles que, como ele, carregavam histórias que não se encaixavam nos padrões brilhantes dos folhetos publicitários. Ao entrar na cabine de primeira classe, ele pausou brevemente, verificando os números dos assentos com um olhar atento. Encontrou o 1A, ao lado da janela, com vista para a asa do avião. Com cuidado, ele colocou sua bolsa de couro sob o assento, sentou-se lentamente, apoiando a bengala contra o braço da poltrona, e cruzou as mãos sobre o colo. Um suspiro suave escapou de seus lábios, como se ele estivesse se preparando não apenas para o voo, mas para algo muito maior. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo o pulsar da Mãe Terra mesmo a milhares de metros do chão, e deixou que o silêncio o envolvesse. Aquele deveria ter sido o início de uma viagem tranquila, mas a paz foi quebrada pelo som agudo de saltos batendo contra o piso polido da cabine. Mariana Lopes, uma comissária de bordo sênior, avançava pelo corredor com a postura de quem governa o espaço ao seu redor. Seus cabelos presos em um coque perfeito, o uniforme impecável, e um sorriso que parecia esculpido para agradar, mas que não alcançava os olhos. Mariana era conhecida entre os colegas por sua rigidez com o padrão de primeira classe. Para ela, a cabine de elite era um santuário reservado para os certos tipos de pessoas. Executivos em ternos caros, celebridades com óculos escuros ou qualquer um que exalasse o brilho artificial do status. Quando seus olhos pousaram em José, sentado calmamente no assento 1A, algo em sua expressão mudou. Não foi um franzir de sobrancelhas, mas um estreitar de olhos, um julgamento instantâneo que parecia dizer: "Você não pertence aqui." A presença de José, com seu chapéu de palha, sua bengala rústica e sua pele morena que carregava as marcas de uma vida ligada à terra, era uma afronta ao mundo cuidadosamente curado por Mariana. Ela se aproximou com passos rápidos, parando ao lado de sua fileira, cruzando os braços e forçando um sorriso que parecia mais uma advertência. "Senhor", ela começou com um tom que misturava condescendência e autoridade. "Esta sessão é reservada para nossos passageiros prioritários. Posso ver sua passagem?" Por um homem de negócios na fileira oposta, olhou por cima de seus óculos, curioso. Uma mulher 2 fileiras atrás abaixou sua revista, observando em silêncio. José permaneceu calmo, sua voz suave mas firme. "Minha passagem diz 1A", ele disse apontando para o papel ainda na mão de Mariana. "Comprada diretamente, não reembolsável." Mariana nem pestanejou. "Sim, bem, tivemos uma atualização de última hora para um de nossos clientes executivos. O sistema reorganizou algumas reservas automaticamente. O senhor foi realocado para um assento mais atrás."
Ela devolveu a passagem com um gesto que não deixava espaço para discussão, como se estivesse encerrando uma transação trivial. José pegou o papel, segurando-o por um momento antes de olhar nos olhos dela. O sistema mudou meu assento, ele repetiu, como se estivesse tentando compreender a lógica por trás daquelas palavras. Mariana assentiu, já virando as costas. Exatamente, senhor. Se me seguir, eu o acompanharei até seu novo assento. Sem esperar para ver se ele conseguia acompanhar, Mariana começou a caminhar pelo corredor, seus saltos ecoando como batidas de um martelo. José se levantou lentamente, apoiando-se na bengala. Ele pegou sua bolsa de couro, endireitou os ombros e a seguiu, cada passo marcado pelo som suave da madeira contra o chão. Enquanto atravessavam a cabine, o peso do julgamento se instalava no ar. Cabeças se viraram, sussurros começaram a surgir como o farfalhar de folhas em uma floresta inquieta. Ele realmente achou que pertencia ali? Murmurou um homem em um terno caro. Talvez tenha entrado por engano, disse outra passageira, cobrindo a boca com a mão. José não disse nada. O único som que ele emitia era o toque ritmado de sua bengala, como um tambor que marcava o tempo de uma história ainda não contada. Mariana parou abruptamente na entrada da classe econômica, apontando para o assento 35F, no meio de uma fileira apertada perto do banheiro. Aqui está, senhor, ela disse com um gesto seco. Quando estivermos no ar, trarei um copo d'água. José olhou para o espaço estreito, seus olhos percorrendo o assento como se estivesse avaliando não apenas o desconforto, mas o que aquele momento representava. Sem reclamar, ele se acomodou, colocando a bolsa sob o assento e a bengala sobre o colo. Mariana virou-se e se afastou sem olhar para trás, satisfeita com sua eficiência. Uma jovem comissária, Clara, observava tudo da cortina que separava as cabines. Seus olhos encontraram os de José por um breve momento, e ela hesitou, como se quisesse dizer algo. Você tem certeza de que ele não pertencia à primeira classe? Perguntou ela em voz baixa para Mariana. A comissária sênior riu, um som curto e desdenhoso. A única coisa que ele pertence é um assento que corresponde à classe dele, respondeu, antes de desaparecer na galley. No assento 35F, José se recostou, virando o rosto para a janela. O movimento da primeira classe para aquele canto apertado ainda ecoava em seus ossos, não pelo desconforto físico, mas pelo que representava. Uma mensagem não dita, gravada em olhares e gestos. Você não pertence aqui. Seu corpo doía, as articulações rígidas pela caminhada forçada, mas ele não pediu nada. Ele apenas ficou sentado, imóvel, deixando o mundo ao seu redor ignorá-lo. E eles ignoraram, todos, exceto um. Lucas, um menino de 10 anos com cabelos cacheados e pele morena, sentado na fileira à frente com sua mãe, virou-se no assento, os olhos grandes brilhando com curiosidade. Ele era de uma comunidade indígena no interior do Pará, viajando para visitar parentes em São Paulo. Senhor, ele sussurrou, inclinando-se sobre o encosto. Por que eles foram tão ruins com o senhor? José piscou, pego desprevenido. Ele olhou para o menino, viu a pureza em seu rosto, e um leve sorriso se formou em seus lábios. Não é a primeira vez que me tiram do lugar que paguei, ele disse, a voz áspera mas gentil, como o som de folhas secas ao vento. Mas nunca dói menos. Lucas inclinou a cabeça, claramente confuso. O senhor quer meu assento na janela? Minha mãe diz que eu sempre durmo mesmo. José deu uma risada baixa, um som que parecia carregar a memória de fogueiras e histórias contadas sob as estrelas. Não, obrigado, pequeno, isso é gentil da sua parte. Antes que o menino pudesse dizer mais, sua mãe, Ana, puxou-o de volta para o assento, sussurrando algo em seu ouvido. Ela não olhou para José, apenas ajeitou o lenço que cobria seus cabelos e voltou a fingir que nada havia acontecido. José suspirou, recostando-se novamente. O assento rangia sob seu peso, seus joelhos mal cabiam no espaço, e cada vez que alguém saía do banheiro, roçava contra ele. Ele não se movia. Ele já havia enfrentado ruas onde até os cães tinham mais espaço que homens como ele. Isso era apenas uma nova versão de um velho ritual, mas o pior ainda estava por vir. Mariana voltou ao corredor, agora com um olhar mais afiado, como se tivesse decidido que José ainda não havia sido colocado em seu devido lugar. Ela parou ao lado de sua fileira, segurando um tablet corporativo, e anunciou em voz alta, atraindo a atenção dos passageiros próximos. Senhor,
Preciso realizar uma verificação de segurança em sua bagagem de mão. Política de rotina. José virou a cabeça lentamente, suas sobrancelhas se unindo em uma expressão de incredulidade. Há algum motivo? Perguntou ele, a voz firme, mas carregada de uma paciência exausta. Mariana sorriu, um sorriso que não tinha calor. É procedimento, senhor. Sua conduta durante o embarque foi considerada irregular. Cooperação garante um voo seguro para todos. Sem esperar permissão, ela se abaixou, puxou a bolsa de José debaixo do assento com um movimento brusco e abriu o zíper com força, deixando o conteúdo se espalhar pelo corredor. José ficou rígido, seus dedos apertando a bengala. A bolsa continha poucos itens, mas cada um deles era um pedaço de sua história. Um caderno de anotações com capa de couro, onde ele escrevia pensamentos inspirados nas histórias de seus avós. Um par de luvas gastas, usadas em suas viagens pelas florestas do Xingu, e um colar feito de sementes do Amazonas, entalhado com símbolos que representavam a conexão com a Mãe Terra. Quando o colar caiu no chão, Mariana o pegou com a ponta dos dedos, segurando-o como se fosse algo sujo. Isso é o que você chama de bagagem? Perguntou ela, com um riso debochado, alto o suficiente para que os passageiros ao redor rissem nervosamente. Ela balançou o colar no ar, deixando as sementes tilintarem. Parece algo que você pegou no chão de uma floresta qualquer. Um homem na fileira ao lado riu baixo, enquanto uma mulher cobriu a boca, fingindo tossir. José inclinou-se para a frente, sua voz baixa, mas cortante. Esse colar é mais velho que sua companhia aérea, disse ele, e carrega mais valor do que você pode entender. Mariana parou por um momento, surpresa com a firmeza de suas palavras, mas logo recuperou o controle. Se é tão valioso, não deveria estar em uma bolsa tão humilde, retrucou, jogando o colar de volta no chão com um gesto displicente. Ela continuou a revirar os itens, pegando um envelope dourado, selado com um emblema que parecia oficial. José imediatamente se inclinou. Por favor, disse ele, a urgência escapando em sua voz. Esse envelope é confidencial. Mariana o segurou entre dois dedos, examinando-o com desdém. Isso? Perguntou, girando-o no ar. Parece um souvenir barato. O que é, um convite para uma festa na aldeia? Ela riu, e alguns passageiros ao redor riram com ela, desconfortáveis, mas seguindo o tom. Não é seu para tocar, disse José, cada palavra pesada como uma pedra lançada em um lago calmo. Mariana deu de ombros, virou-se e caminhou até a lixeira no fundo da cabine. Com um gesto teatral, ela jogou o envelope dentro e fechou a tampa com um estalo. Bem, disse limpando as mãos como se tivesse se livrado de algo sujo. Se era importante, você não o deixaria em uma bolsa cheia de trastes. Ela voltou para os itens espalhados, chutando o colar em direção aos pés de José com a ponta do sapato. Pode guardar isso você mesmo. Clara, a jovem comissária, assistia tudo da cortina, sua respiração presa na garganta. Ela deu um passo à frente, mas parou quando Mariana lançou um olhar afiado em sua direção. Fique no seu lugar, Clara, disse ela, em voz baixa mas venenosa. Isso não é da sua conta. José começou a recolher seus pertences, um a um, com a precisão de quem reúne os pedaços de uma memória sagrada. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ele não fez nenhum som, nenhuma súplica. Ele pegou o colar por último, segurando-o contra a palma da mão como se estivesse reacendendo uma conexão antiga. Ele o colocou cuidadosamente na bolsa, fechou o zíper e voltou a sentar-se, a bengala sobre o colo, o olhar fixo na janela. Mas seus olhos não estavam mais cansados. Havia algo neles agora, algo afiado, como a luz de uma fogueira que começa a ganhar força. O silêncio ao seu redor se aprofundou. Os passageiros desviaram o olhar, desconfortáveis. Lucas, o menino, observava José com uma mistura de confusão e tristeza, segurando o braço de sua mãe, que agora evitava qualquer contato visual. Mariana, satisfeita com seu ato de autoridade, passou pelo corredor novamente, ajeitando bandejas e ignorando o peso do que havia feito, como se a humilhação fosse apenas parte do entretenimento a bordo. Mas na galley, Clara não conseguia se mexer. Ela segurava um carrinho de bebidas com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela jogou fora algo importante, sussurrou ela para si mesma, olhando para José, que permanecia imóvel. Ao lado dela,
Outra comissária, Sofia, uma mulher mais experiente, colocou a mão em seu ombro. Não se meta, Clara, disse ela em voz baixa. Mariana sempre faz isso, e ninguém a para. Ela tem amigos lá em cima. Clara abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. Enquanto isso, na fileira 2A, Rafael, um empresário indígena que havia construído uma carreira de sucesso em São Paulo, observava tudo em silêncio. Ele era um passageiro frequente da Skylynx, conhecido entre a tripulação por sua generosidade e discrição. Algo na figura de José parecia familiar, como uma lembrança distante. Ele franziu a testa, tentando conectar os pontos. Eu já vi aquele homem antes, murmurou para si mesmo, pegando o celular e abrindo um artigo antigo sobre a aerovida. Seus olhos se arregalaram ao ler o nome, José Caíque da Silva. Ele olhou para o fundo da cabine, onde José estava sentado, e seu coração apertou. Ele se levantou, ajustando o paletó, e caminhou até Mariana, que estava na galley. Com licença, disse ele com a voz calma, mas firme. Aquele senhor no fundo. Ele estava no assento dele, não estava? Por que o moveram? Mariana ergueu uma sobrancelha, surpresa com a interrupção. Um problema no sistema, respondeu ela com um sorriso forçado. Acontece às vezes. Ele está no lugar certo agora. Rafael não se convenceu. Ele não parece estar no lugar certo, disse cruzando os braços. E a forma como você lidou com isso não parece profissional. O sorriso de Mariana vacilou por um momento, mas ela se recompôs rapidamente. Senhor, lidamos com centenas de passageiros por dia. Se ele fosse realmente um passageiro de primeira classe, eu saberia o nome dele. Rafael apertou os lábios, sentindo a raiva crescer, mas sabia que não adiantaria discutir ali. Ele voltou ao seu assento, mas não antes de lançar um último olhar para José, prometendo a si mesmo que faria algo. No assento 35AF, José permanecia em silêncio, mas sua mente estava em movimento. Ele não era um homem de raiva. Ele havia aprendido ao longo de décadas que a raiva era como um fogo que queima quem o carrega. Em vez disso, ele escolhia a paciência, a estratégia, como os anciãos de sua aldeia lhe ensinaram. Ele sabia que o colar, agora em suas mãos, era mais do que um objeto. Era um lembrete de quem ele era, de onde vinha e do que ele ainda podia fazer. Ele sabia também que o envelope jogado fora por Mariana não era o único. Ele sempre carregava cópias, uma lição aprendida em anos lidando com aqueles que tentavam apagá-lo. Ele fechou os olhos, deixando o ronco dos motores do avião se misturar com os sons da floresta que ainda ecoavam em sua memória. Ele não precisava falar agora. A verdade, como a semente que brota na terra, sempre encontra seu caminho para a luz. Enquanto o voo seguia, o clima na cabine começou a mudar. Um adolescente na fileira 27 pegou o celular e começou a gravar, capturando o momento em que Mariana jogou o colar de José no chão. Ele enviou o vídeo para um grupo de amigos, rindo enquanto digitava a legenda: "Olha essa comissária humilhando um velho." Mas o vídeo não ficou apenas entre amigos. Alguém no grupo o compartilhou nas redes sociais, e em poucos minutos ele começou a circular, acompanhado de comentários indignados. "Isso é racismo puro", dizia um. "Quem é esse homem? Ele não fez nada", dizia outro. A bordo ninguém sabia que a história já estava ganhando vida fora do avião, como uma correnteza que cresce antes da chuva. Clara, ainda na galley, não conseguia tirar os olhos de José. Ela se aproximou lentamente de sua fileira, fingindo verificar o cinto de segurança de um passageiro próximo. Quando passou por ele, seus olhos encontraram os dele, e ela viu algo que não esperava. Não era raiva, nem humilhação, mas uma calma profunda, como a de um rio que sabe para onde está indo. Ela hesitou, querendo dizer algo, mas antes que pudesse, uma voz cortou o ar. "Senhor da Silva!" Mariana estava de volta, agora acompanhada por 2 membros da equipe de solo, vestindo coletes refletores. "Precisamos que o senhor nos acompanhe. Há dúvidas sobre sua identificação e credenciais de reserva. O senhor terá que desembarcar para verificação." José piscou uma vez, lentamente, e olhou para ela. "Vocês já me realocaram", disse ele, a voz calma, mas com um peso que fez Clara estremecer. "Estou sentado. Há algo mais?" Mariana deu um passo à frente, toda a falsa cortesia agora desaparecida de seu rosto.
O senhor nunca foi autorizado a embarcar com uma designação de primeira classe, anunciou ela, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Se não cooperar, isso se tornará um problema federal. Os dois homens atrás dela se mexeram, prontos para agir. José permaneceu sentado, seus olhos fixos nos dela. Não estou recusando, disse ele. Apenas peço esclarecimentos antes de ser removido pela segunda vez. Mariana se aproximou, seu rosto a poucos centímetros do dele. O senhor não questiona nossa autoridade, sibilou ela, baixo o suficiente para que só ele ouvisse. Levante-se ou será arrastado. Então, com um aceno rápido, ela ordenou aos homens: escoltem-no. O mais jovem hesitou, olhando para José. Senhora, ele é idoso. Começou, mas Mariana o interrompeu. Agora, ordenou. Relutantemente, eles se moveram, um segurando o cotovelo de José, o outro pegando sua bolsa. Quando tocaram nele, José se encolheu ligeiramente, não por resistência, mas por uma dor antiga que voltou à tona. Sua bengala escorregou de seu colo e caiu no chão com um estrondo. Sua perna direita cedeu, e ele caiu sobre um joelho, reprimindo um gemido. Suspiros ecoaram pela cabine. Meu Deus! Alguém murmurou. Ajudem ele, disse outra voz. José tentou se levantar, mas o ângulo estava errado, e a pressão em seu braço o desequilibrou ainda mais. Mariana não se moveu. Continuem, disse ela friamente. Não temos tempo para dramatizações. Clara avançou, empurrando um passageiro para o lado. Parem! Gritou ela. Vocês estão machucando ele. Mas Mariana virou-se para ela com um olhar cortante. Isso não é sua responsabilidade. Recue, ou eu te denuncio por interferência. Clara congelou, tremendo, enquanto lágrimas de frustração brotavam em seus olhos. Do fundo da cabine, uma voz gritou: Ei, estou gravando isso! Ele não fez nada errado! Era Rafael, agora de pé, segurando o celular no alto. Mariana virou a cabeça rapidamente. Senhor, filmar dentro da cabine durante uma questão de segurança viola a política da companhia. Entregue seu telefone imediatamente. Rafael não cedeu. Você está cometendo um erro, disse ele. Não pode tratar alguém assim. Mariana avançou em sua direção, mas ele recuou o celular. Toque em mim de novo, e eu chamo meu advogado, avisou ele. A expressão de Mariana vacilou por um momento, mas ela rapidamente se recompôs. A segurança o encontrará no portão se continuar obstruindo os procedimentos, disse ela com uma frieza ensaiada, antes de voltar sua atenção para José. Ele agora estava sendo levantado pelos braços, as pernas instáveis, o corpo curvado, a dignidade em farrapos. Os passageiros observavam em silêncio, alguns filmando discretamente, outros fingindo não ver. Clara mordia o lábio, os punhos cerrados ao lado do corpo. Para onde estão levando ele? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Mariana não respondeu. Ela apenas fez um gesto para a frente, e os dois homens guiaram José em direção à saída, cada passo instável, cada respiração mais pesada que a anterior. Não houve pedido de desculpas, nenhuma explicação, apenas protocolo, frio, brutal, eficiente. O corredor se abriu ao redor dele, como a água se afastando de um navio que afunda. Ninguém ofereceu ajuda, não ainda, não até que fosse tarde demais. Quando José alcançou a cortina da primeira classe, sua bengala ainda arrastando no chão, sua voz quebrou o silêncio, suave, quase para si mesmo. Eu não pensei que ainda estávamos aqui. As palavras pairaram no ar, pesadas como uma prece não respondida. Ele foi levado de volta ao assento 35F, onde os homens da equipe de solo o ajudaram a se sentar. Um deles murmurando "Desculpe-se, senhor", antes de se afastar. José não respondeu. Seus olhos, agora brilhando com a umidade do esforço para conter a humilhação, fixaram-se no chão. A bengala foi devolvida a ele, mas agora repousava em seu colo, como algo que havia perdido seu propósito. Ele se sentou, curvado, pressionado contra o encosto, as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a madeira entalhada, tentando se ancorar. O cheiro de plástico e desinfetante do banheiro invadia o ar, azedo e estéril. Ao redor, os passageiros fingiam normalidade. Um homem de negócios na fileira 27 abaixou os olhos rapidamente quando José olhou em sua direção. O adolescente com fones de ouvido enviou outro vídeo, rindo enquanto digitava.
Lucas, o menino, virou-se novamente, mas sua mãe o segurou com firmeza, impedindo-o de falar. José respirou fundo, seus ombros relaxando ligeiramente. Ele não precisava da piedade deles. Ele precisava apenas de tempo. E tempo, ele sabia, era algo que a Mãe Terra sempre dava àqueles que sabiam esperar. O ronco dos motores do avião era um murmúrio constante, mas para a doutora Mariana Albuquerque, sentada no assento apertado da classe econômica, ele não trazia consolo. A humilhação ainda queimava em seu peito, como uma brasa que se recusa a apagar. O olhar frio de Clara Mendes, a mulher que exigira sua remoção da primeira classe, pairava em sua mente como uma sombra insistente. Mariana tentou se concentrar na janela, onde a escuridão da noite engolia as últimas luzes da terra lá embaixo. Ela queria se desconectar, deixar o peso do incidente para trás, mas a sensação de ser reduzida, de ser julgada pela cor de sua pele, era como uma corrente amarrada a seus tornozelos. Em sua mente, ecoavam as palavras de sua avó, Dona Iracema, que sempre dizia: "O rio não para por causa das pedras, Mariana. Ele encontra um caminho." Ela tentou se agarrar a essa sabedoria, mas a dor do preconceito era uma pedra pesada demais. Mariana fechou os olhos, tentando invocar a calma que aprendera nas noites ao redor da fogueira em sua comunidade ribeirinha, onde as histórias dos antepassados eram contadas sob o céu estrelado da Amazônia. Lá, ela aprendera que a cura não era apenas para o corpo, mas também para a alma, e que a força de um curandeiro vinha de sua conexão com a terra, com os outros, com o espírito da vida. Mas ali, a 30.000 pés de altitude, ela se sentia desconectada, flutuando em um vazio onde sua ancestralidade parecia distante. Mariana ajeitou-se no assento, o encosto duro pressionando suas costas. O espaço era tão pequeno que suas pernas mal tinham onde se apoiar. Um contraste cruel com a poltrona espaçosa que deixara na primeira classe. Ela pegou o celular, mais por hábito do que necessidade, e olhou os e-mails do hospital em São Paulo. Mensagens de colegas, atualizações sobre pacientes, pedidos urgentes de sua opinião. O trabalho nunca a deixava, mesmo ali, tão longe de casa. Mas, naquele momento, ela não queria pensar em medicina. Queria apenas silêncio, um momento para respirar sem o peso do mundo sobre ela. O avião balançou levemente, uma turbulência suave que fez os passageiros ao redor murmurarem. Mariana olhou para o lado, onde João, o jovem estudante universitário que notara na primeira classe, estava sentado a algumas fileiras de distância. Ele folheava um livro, mas seus olhos pareciam inquietos, como se ainda estivesse pensando no que testemunhara mais cedo. Perto dele, Dona Lúcia, a idosa de rosto gentil, tricotava em silêncio, os dedos movendo-se com uma precisão quase ritualística. Mariana sentiu uma pontada de conforto ao notar a presença deles, mesmo que não tivessem falado em sua defesa. Havia algo em seus olhares, um reconhecimento silencioso, uma solidariedade que não se expressava em palavras. A comissária Ana passou pelo corredor, verificando os passageiros com um sorriso profissional, mas seus olhos encontraram os de Mariana por um instante. Havia uma compaixão ali, um pedido de desculpas não verbalizado pelo que acontecera. Mariana devolveu um aceno sutil, não querendo prolongar o momento. Ela só queria que o voo passasse rápido, que ela pudesse chegar a São Paulo e deixar aquela experiência para trás. Mas, como se o destino estivesse testando sua resiliência, um som cortou o silêncio da cabine. Um grito agudo, infantil, carregado de pânico. Mariana abriu os olhos imediatamente, o coração disparando. Era um som que ela conhecia bem, um som que a arrancava de qualquer cansaço ou distração, o grito de uma criança em perigo. Seus instintos de médica tomaram conta, apagando a exaustão e a dor do incidente anterior. Ela olhou para a frente da cabine, onde o som vinha, e viu Pedro, o menino que ajudara com o cinto, debatendo-se em seu assento. Suas mãos pequenas agarravam o pescoço, o rosto vermelho, os olhos arregalados de medo, enquanto ele tentava respirar. Sem pensar, Mariana desabotoou o cinto e levantou-se, movendo-se rapidamente pelo corredor em direção à primeira classe. Os passageiros ao redor a observavam, alguns com curiosidade, outros com preocupação. Ana, a comissária, já estava ao lado de Pedro, o rosto pálido de tensão, enquanto Clara, a mãe do menino, segurava os ombros dele, a voz trêmula de desespero.
Pedro, respira, meu amor, respira, dizia ela, mas suas palavras eram mais um grito de pânico do que um conforto. Mariana chegou ao lado de Pedro, ajoelhando-se rapidamente. Sou médica, disse com firmeza, dirigindo-se tanto a Ana quanto a Clara. Ele está tendo uma crise de asma. Ele tem inalador? Clara a encarou, os olhos arregalados, a expressão dividida entre choque e terror. Por um instante pareceu incapaz de responder, como se a presença de Mariana, a mulher que ela rejeitara, fosse demais para processar. Então, balançou a cabeça freneticamente. Não, não, ele deixou no carro. Eu achei que não precisava. Ele estava bem. Sua voz tremia, carregada de culpa. Mariana sentiu o peso da situação. Uma crise de asma a 30 mil pés, sem inalador, era uma emergência grave. Ela precisava agir rápido. Tudo bem, Clara. Precisamos manter ele calmo. O pânico piora a respiração, disse mantendo a voz firme, mas gentil, como aprendera com sua avó. Pedro, olha para mim, continuou, colocando uma mão suave no ombro do menino. Vamos respirar juntos, devagar. Você consegue? Pedro, com o rosto vermelho e os olhos cheios de medo, tentou imitar os movimentos de Mariana, que respirava lentamente, demonstrando o ritmo. Mas as respirações dele eram curtas, rasas, cada uma um esforço desesperado. Mariana virou-se para Ana. Preciso de oxigênio agora, máscara e tanque, e qualquer suprimento médico que tenham a bordo. Ana assentiu, correndo para buscar os equipamentos enquanto Mariana permanecia ao lado de Pedro, guiando-o com calma. Você é forte, Pedro. Vamos passar por isso juntos, disse, sua voz como um cântico, ecoando a serenidade que Dona Iracema usava para acalmar os doentes em sua comunidade. Enquanto Ana voltava com o tanque de oxigênio, Mariana sentiu os olhares dos outros passageiros. João, o estudante, levantou-se de seu assento, aproximando-se hesitante. Posso ajudar em algo, doutora? Perguntou, a voz cheia de respeito. Mariana olhou para ele, grata pela iniciativa. Ajude a manter os outros passageiros calmos, por favor. Diga que está tudo sob controle. João assentiu, voltando-se para os assentos ao redor, falando em voz baixa, tentando dissipar a tensão que crescia na cabine. Dona Lúcia, ainda tricotando, ergueu os olhos e murmurou algo que Mariana não ouviu, mas o olhar da idosa era de apoio, como se estivesse enviando uma prece silenciosa. Mariana colocou a máscara de oxigênio no rosto de Pedro, ajustando o fluxo com cuidado. A respiração dele começou a se estabilizar, mas ainda era frágil, o chiado em seu peito um lembrete constante do perigo. Clara, sentada ao lado, segurava a mão do filho, os olhos marejados. Você vai ficar bem, meu amor, sussurrava, mas sua voz tremia tanto quanto suas mãos. Mariana trabalhava com precisão, sua mente correndo por cenários possíveis. Sem o inalador, o oxigênio era apenas uma solução temporária. Se a crise piorasse, precisariam descer imediatamente. Ela olhou para Ana, que estava de volta com uma bolsa de suprimentos médicos. Avise o piloto que podemos precisar de uma descida de emergência, disse Mariana, a voz firme, mas sem perder a calma. Ana assentiu, correndo para o cockpit, enquanto Mariana mantinha o foco em Pedro. Você está indo bem, pequeno. Só continue respirando comigo, disse, sentindo o peso do momento. Ela pensava em sua infância, nas vezes em que ajudara Dona Iracema a cuidar de pessoas doentes na comunidade. Uma vez, um menino da mesma idade de Pedro tivera uma crise respiratória, após inalar fumaça de uma queimada. Iracema usara ervas e um chá calmante, ensinando Mariana a manter a serenidade mesmo quando o medo tentava dominar. Agora, sem ervas ou chás, Mariana usava sua formação médica, mas o espírito de sua avó estava ali, guiando suas mãos. Clara, ainda segurando a mão de Pedro, olhou para Mariana, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei o que fazer. Eu não sabia que ele precisava tanto do inalador, disse a voz quebrada. Mariana notou a culpa na voz dela, mas não havia tempo para confortá-la. Você está aqui com ele agora, Clara. Isso é o que importa. Ajude-me a mantê-lo calmo, respondeu, mantendo o tom firme, mas acolhedor. Clara assentiu, enxugando as lágrimas, e começou a falar com Pedro em voz baixa, tentando acalmá-lo. Mariana sentiu a tensão na cabine crescer. Os outros passageiros, antes indiferentes, agora observavam com uma mistura de medo e fascínio.
O homem de terno que zombava de Mariana na classe econômica agora estava em silêncio, os olhos fixos nela, como se a visse pela primeira vez. Dona Lúcia, com seu tricô no colo, murmurava algo que parecia uma oração, os dedos movendo-se mais rápido, como se estivesse tecendo proteção para o menino. De repente, a respiração de Pedro piorou. Ele começou a se debater, as mãos agarrando a máscara de oxigênio, os olhos arregalados de pânico. Mariana sentiu o coração apertar. "Ana, agora!" gritou, a voz mais alta, mas ainda controlada. "Diga ao piloto que precisamos descer imediatamente." Ana correu para o cockpit, enquanto Mariana ajustava a máscara, tentando aumentar o fluxo de oxigênio. "Pedro, olha para mim", disse, segurando o rosto dele com delicadeza. "Você é como o rio, forte e constante. Vamos encontrar o caminho juntos." Ela usava as palavras como um encantamento, como sua avó fazia, tentando alcançar não apenas o corpo, mas a alma do menino. Pedro a encarava, o medo ainda presente, mas havia confiança em seus olhos, uma crença de que Mariana poderia salvá-lo. A voz do piloto ecoou pelo intercomunicador, cortando a tensão na cabine. "Senhoras e senhores, temos uma emergência médica a bordo. Estamos iniciando uma descida de emergência para o Aeroporto Internacional de Denver. Comissários, preparem-se para a descida." O anúncio trouxe um murmúrio coletivo, mas também um alívio. Mariana sentiu a pressão na cabine mudar enquanto o avião começava a descer rapidamente. A turbulência sacudia a aeronave, fazendo os compartimentos superiores chacoalharem, mas Mariana permanecia firme, os olhos fixos em Pedro. Ela monitorava o pulso dele, sentindo o ritmo acelerado sob seus dedos. "Você está indo bem, Pedro. Só mais um pouco", dizia, a voz como uma âncora em meio à tempestade. Clara, agora chorando abertamente, segurava a mão de Pedro com força. "Obrigada, doutora", sussurrou, a voz carregada de emoção. "Eu não sei o que faria sem você." Mariana olhou para ela por um instante, percebendo a mudança em seu tom. A mulher que horas antes a rejeitara com tanto desprezo agora dependia dela para salvar seu filho. Não havia tempo para processar a ironia. Mariana voltou sua atenção para Pedro, ajustando a máscara enquanto o avião continuava a descer. João, que voltara para ajudar, mantinha os outros passageiros calmos, falando com firmeza, mas com empatia. "Está tudo sob controle. A doutora sabe o que está fazendo", dizia, e Mariana sentia uma pequena onda de gratidão por sua presença. Quando o avião finalmente tocou o solo em Denver, o impacto foi brusco, mas trouxe um alívio imediato. Mariana deixou escapar um suspiro, os ombros relaxando ligeiramente. Os paramédicos entraram na cabine minutos depois, movendo-se com eficiência enquanto avaliavam Pedro. Mariana deu a eles um resumo rápido. "Crise de asma grave, sem inalador. Estabilizei com oxigênio, mas ele precisa de tratamento imediato." Os paramédicos assentiram, colocando Pedro em uma maca, enquanto Clara o seguia, os olhos ainda cheios de lágrimas. Antes de sair, Clara virou-se para Mariana, o rosto marcado por gratidão e culpa. "Obrigada", murmurou, a voz quase inaudível. Mariana apenas assentiu, exausta, mas aliviada. Enquanto os paramédicos levavam Pedro, a cabine ficou em silêncio, os passageiros ainda processando o que acabara de acontecer. Mariana voltou para seu assento na classe econômica, o corpo dolorido, a mente em turbulência. Ela salvara Pedro, mas o peso do que acontecera antes, a rejeição, o preconceito, ainda estava lá, misturado com o alívio de ter feito seu trabalho. Enquanto o avião se preparava para decolar novamente, ela olhou pela janela, as luzes de Denver brilhando ao longe. Pensou na avó, nas lições de resiliência, na força que vinha da terra e dos rios. "Você é a ponte, Mariana", dizia Iracema. E naquele momento, Mariana sabia que, apesar de tudo, continuaria sendo essa ponte, conectando mundos, curando vidas, mesmo quando o mundo tentava empurrá-la para as sombras. O voo Skylynx 419 cortava os céus com um zumbido constante, mas dentro da cabine, o ar estava carregado de uma tensão que não se explicava pelo ronco dos motores. José Caíque da Silva, sentado no assento 35F, permanecia em silêncio, sua bengala de madeira entalhada repousando sobre o colo como um símbolo de resistência quieta. Ele não era apenas um homem idoso com aparência humilde.
Ele era o fundador da Aerovida, o coração pulsante por trás da Skylynx, e suas raízes indígenas, forjadas nas profundezas da Amazônia, lhe ensinaram que a justiça, como uma semente sob a terra, precisa de tempo para romper o solo. Enquanto o avião iniciava sua descida, desviando-se para um terminal privado em vez do portão comum, o peso do que estava por vir se instalava como a calmaria antes de uma tempestade na floresta. Fora da cabine, nas redes sociais, o vídeo do adolescente que mostrava Mariana Lopes humilhando José já ultrapassava 1 milhão de visualizações, com hashtags como Justiça para Kaique ecoando como um chamado ancestral. Mas José não precisava de aplausos virtuais. Ele aguardava, com a paciência de um ancião que sabe que a Mãe Terra sempre revela a verdade. Quando o avião tocou o solo, o som das rodas contra o asfalto ecoou como um tambor cerimonial, marcando o fim de uma jornada e o início de algo muito maior. Os passageiros, ainda atordoados pelo anúncio hesitante do capitão Paulo sobre a revisão de um incidente, começaram a se mexer, mas ninguém ousava desembarcar. As janelas revelavam algo incomum. Em vez do portão padrão, o avião foi direcionado a um hangar privado, onde 2 SUVs pretos, um com o selo da Aerovida, aguardavam junto a um veículo de segurança. Ao pé da escada móvel, 3 figuras se destacavam. Uma mulher em um terno azul marinho, com uma identificação de assuntos jurídicos no peito. Um homem de óculos segurando um tablet marcado com conformidade. E, ao fundo, um jornalista com um microfone discreto, acompanhado por uma pequena equipe de filmagem. O murmúrio na cabine cresceu, como o farfalhar de folhas antes de uma ventania. "Por que estamos aqui?", perguntou um passageiro na primeira classe. "Isso não é o terminal normal", sussurrou outro. Dentro da cabine, Mariana Lopes estava colada ao assento da galley, o tablet em suas mãos tremendo com notificações que ela não conseguia ignorar. A última mensagem, em vermelho pulsante, dizia: "Protocolo de desembarque ativado. Escolta de pessoal exigida." Ela tentou tocar a tela, mas o dispositivo estava bloqueado, exibindo apenas um aviso: "Investigação ativa. Todas as interações estão sendo gravadas." Seu rosto, antes tão seguro, agora era uma máscara de pânico. Clara, a jovem comissária, observava da cortina, o coração acelerado. Ao lado dela, Sofia, a comissária experiente, sussurrou: "Eles sabem de tudo, Mariana. Você foi longe demais." Mariana virou-se para ela, os olhos arregalados. "Isso é um engano", gaguejou. "Eu só segui o protocolo." Mas Sofia apenas balançou a cabeça, afastando-se. O interfone estalou novamente, e a voz do copiloto André, agora no comando após a suspensão temporária do capitão Paulo, ecoou pela cabine. "Senhoras e senhores, aqui é seu copiloto. Acabamos de pousar no aeroporto internacional. Por favor, permaneçam sentados até que as instruções sejam dadas." Ele fez uma pausa e então, com um tom mais grave, continuou: "Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para reconhecer a presença de um convidado especial a bordo. Por favor, juntem-se a nós em saudar o senhor José Kaique da Silva, fundador da Aerovida Internacional e principal acionista da Skylynx Airlines." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se o próprio ar tivesse parado de respirar. Cabeças se viraram lentamente para o fundo da cabine, onde José permanecia sentado, os olhos semicerrados, o rosto voltado para a janela. Mariana deixou o tablet cair no chão com um estrondo. Seu rosto perdeu toda a cor, e ela segurou o encosto do assento para não desabar. Clara cobriu a boca com a mão, lágrimas escorrendo enquanto sussurrava para Sofia: "Ele sabia. Ele sabia o tempo todo." Na fileira à frente de José, Lucas, o menino indígena, virou-se, os olhos brilhando de curiosidade. "Senhor, o senhor é importante?" perguntou, a voz pura como um riacho. José abriu os olhos lentamente, um sorriso suave curvando seus lábios. "Não mais importante que você, pequeno", respondeu ele. "Mas sei quem sou." Ana, a mãe de Lucas, olhou para José pela primeira vez, seus olhos cheios de vergonha e respeito. Ela apertou a mão do filho, sem dizer nada. O murmúrio na cabine explodiu em sussurros e exclamações abafadas. "O fundador da Aerovida", disse uma mulher na classe executiva, tirando os fones de ouvido. "Eu achava que ele tinha se aposentado." Um casal idoso na fileira 11 trocou olhares atônitos. "Eu sabia que ele parecia familiar", disse a mulher, apertando o braço do marido.
Rafael, na fileira 2A, sorriu discretamente, orgulhoso de ter reconhecido José, mas ciente de que sua intervenção no aplicativo VIP era apenas uma pequena parte do que estava acontecendo. Mariana, agora encolhida na galley, tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Ela olhou para o fundo da cabine, onde José permanecia sereno, e pela primeira vez sentiu o peso de suas ações como uma pedra caindo em seu peito. A porta do avião foi aberta, e o membro da segurança do aeroporto entrou, movendo-se diretamente para a galley. Senhorita Lopes, disse ele com voz firme mas calma. A senhorita está sendo escoltada para fora da aeronave conforme a ordem interna 12.7. Por favor, remova sua identificação e me acompanhe. Mariana piscou, congelada. O quê? Isso é um erro! Exclamou, a voz subindo em desespero. O homem de conformidade, agora a bordo, mostrou seu tablet ao copiloto André, que assentiu. Isso é uma aplicação ativa sob autoridade executiva, disse o homem. Não passa pelo RH padrão. A câmera da equipe de imprensa posicionada na escada começou a gravar, capturando cada momento. Mariana, tremendo, despregou seu crachá, suas mãos tão instáveis que ele caiu no chão. Vocês estão filmando isso? Perguntou, a voz falhando. Isso não é protocolo, é humilhação. A mulher de assuntos jurídicos deu um passo à frente, sua expressão impassível. Correção, senhorita Lopes. O que aconteceu nesta cabine às 5 horas foi humilhação. Isso é transparência. Ela estendeu uma prancheta. A senhorita está sob separação administrativa temporária, pendente de investigação. Entregue seu dispositivo corporativo. Mariana, encurralada, colocou o tablet nas mãos da mulher, lançando um olhar desesperado para os passageiros, que agora observavam em silêncio. Ela foi conduzida pela escada, as câmeras capturando cada passo de sua descida, suas lágrimas visíveis mesmo à distância. Clara assistiu da cortina, atordoada, enquanto Sofia sentava-se no assento de salto, a cabeça entre as mãos. Eles vão postar isso, não vão? Sussurrou um passageiro na fileira 27. E postaram. Antes mesmo que o sinal de cinto de segurança fosse desligado, o vídeo do adolescente, agora com legendas em português e inglês, já tinha 1,5 milhão de visualizações. Outro passageiro transmitiu ao vivo a escolta de Mariana, com o título Justiça no Céu. Hashtags como A Justiça para Kaique e Respeito. No céu dominavam as redes, com influenciadores, pilotos e até ex-funcionários da Skylinks compartilhando suas próprias histórias de preconceito. José permaneceu em seu assento até que a maioria dos passageiros desembarcasse. Quando finalmente se levantou, a cabine parecia diferente, mais leve, como se o ar tivesse sido purificado por uma cerimônia antiga. Ele caminhou pelo corredor, a bengala marcando cada passo com um som que ecoava como um tambor ritualístico. Clara o encontrou na saída, seus olhos ainda vermelhos. Senhor da Silva, disse ela, a voz tremendo. Eu não sabia. Eu deveria ter feito mais. José olhou para ela, seus olhos gentis, mas firmes. Você me viu, disse ele. Isso é o começo. Ele entregou a ela o desenho de Lucas, agora dobrado cuidadosamente. Guarde isso, é um lembrete de por que fazemos o que fazemos. O céu acima do aeroporto brilhava com o dourado do entardecer, enquanto José descia a escada, a bengala clicando contra o metal. O calor do asfalto subia em ondas, mas o ar ao seu redor parecia fresco, filtrado pela clareza de um propósito cumprido. Na base da escada, uma multidão aguardava sob um dossel branco montado às pressas, com o emblema da Aerovida em destaque. Repórteres executivos corporativos e até trabalhadores do aeroporto, carregadores, faxineiros, jovens comissários, se reuniram atraídos pela notícia que agora corria como um rio descontrolado. Quando José se aproximou do púlpito improvisado, a multidão se abriu, não por ordem, mas por respeito, como uma comunidade diante de um pajé. Ele não era apenas um executivo. Era um símbolo de algo maior, uma voz para aqueles que a Mãe Terra sempre protegeu. Ele ajustou o microfone, seus olhos percorrendo não os jornalistas ou executivos, mas os trabalhadores na retaguarda, aqueles cujas mãos mantinham o aeroporto vivo. Hoje embarquei neste avião sob um nome que ninguém se importou em reconhecer, começou ele, a voz firme como uma árvore enraizada. E isso foi intencional. Não vim para provar algo, vim para ver. Queria saber que tipo de mundo existe quando os títulos são silenciados,
quando o nome não é anunciado no portão. Os repórteres se inclinaram, câmeras capturando cada palavra. O que encontrei foi algo que muitos já conhecem, mas poucos na minha posição sentem. O preconceito nem sempre é barulhento. Às vezes, é educado, eficiente, vestido de profissionalismo, mas cortado do mesmo tecido da crueldade aberta. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem como sementes na terra. Mas a diferença entre ser silenciado e ser lembrado está no que você faz depois. Ele alcançou o bolso interno do casaco e retirou um segundo envelope dourado, idêntico ao que Mariana jogara fora. Com efeito imediato, anuncio a Iniciativa Caique, um fundo multimilionário dedicado a fornecer bolsas de aviação, treinamento de liderança e proteção legal para indígenas e outros que enfrentaram discriminação nesta indústria, especialmente aqueles que nunca passaram da primeira entrevista porque alguém achou que não pertenciam a 35 mil pés. A multidão murmurou, alguns aplaudindo, outros assentindo em silêncio. Além disso, continuou ele, os protocolos internos da Skylinks passarão por uma auditoria completa por um conselho independente. Qualquer funcionário que tenha manipulado políticas para reforçar preconceitos será investigado e responsabilizado, não em segredo, mas publicamente e permanentemente. Uma jornalista levantou a mão. Senhor da Silva, o senhor retornará a um papel executivo? José olhou para ela, a expressão inescrutável. Meu papel nunca se foi, respondeu. Eu apenas escolhi quando lembrar às pessoas que ele existia. Câmeras dispararam, flashes iluminando seu rosto. Ele recuou do púlpito e virou-se para Clara, que estava ao lado, os olhos brilhando. Venha aqui, disse ele suavemente. Ela hesitou, mas deu um passo à frente. José retirou do bolso um pequeno broche de prata, o histórico brasão da Aerovida, e o prendeu ao blazer dela. Lembra o que eu disse no avião? Perguntou ele. Clara assentiu, a voz presa na garganta. Os que vêm antes do nome importar. Ele sorriu. Continue vendo, e nunca pare. Enquanto José caminhava para o SUV, Lucas correu até ele, escapando da mão de sua mãe. Ele segurava outro desenho, desta vez de um avião voando sobre uma floresta. É para o senhor, disse tímido. José se abaixou, aceitando o desenho com um sorriso. Você vai voar um dia, pequeno, disse ele. E vai carregar a floresta com você. Ana, a mãe, aproximou-se, os olhos cheios de gratidão. Obrigada, sussurrou ela, por mostrar a ele que podemos ser mais. José assentiu, sem dizer nada, e entrou no veículo. Nas redes sociais, o impacto se espalhava como um incêndio na mata seca. O vídeo de Mariana sendo escoltada agora tinha 12 milhões de visualizações, e o discurso de José, transmitido ao vivo, era compartilhado por pilotos, estudantes e até CEOs de companhias rivais. A hashtag Justiça para Caique tornou-se um grito global, inspirando comunidades indígenas no Brasil a contar suas próprias histórias de resistência. Uma jovem de uma aldeia no Mato Grosso postou um vídeo dizendo: Senhor Caique, um dia vou pilotar seu avião. Você me mostrou que a Mãe Terra nos levanta. Em um pronunciamento final, transmitido naquela noite de seu escritório simples, cercado por livros e uma foto antiga dele ao lado de uma árvore gigante na Amazônia, José olhou diretamente para a câmera. Poder não é sobre quão alto você fala quando todos escutam, disse ele. É sobre o que você faz quando ninguém acredita que você o tem. Lembrem-se. Nunca julguem um homem pelo assento que ele ocupa, especialmente quando o avião não é de vocês. A tela escureceu e o silêncio que se seguiu disse tudo. A história de José Caique da Silva no voo Skylynx 419 é como um chamado da Mãe Terra, um lembrete de que a verdade, como uma semente, sempre encontra seu caminho para a luz. A calma de José diante da injustiça reflete a sabedoria indígena de ouvir antes de falar, de esperar o momento certo para agir. Sua força não estava em gritar, mas em permanecer firme, como uma árvore cujas raízes resistem às tempestades. A humilhação que ele sofreu por causa de sua aparência e origem indígena é um espelho das barreiras que muitos enfrentam, onde preconceitos tentam apagar identidades. No entanto, a revelação de sua verdadeira identidade e sua resposta poderosa mostram que o respeito e a justiça não dependem de títulos, mas da dignidade que carregamos dentro de nós. A lição que aprendi com José é profunda. Nunca devemos julgar alguém pelo que parece ser.
Pois cada pessoa carrega uma história sagrada, como as sementes da floresta que guardam vida. Na vida, devemos ouvir com o coração, como os anciãos ensinam, e agir com coragem quando a injustiça surge. Isso significa defender quem é silenciado, questionar sistemas que excluem e valorizar a diversidade que a Mãe Terra nos deu. Aplico isso vivendo com empatia, reconhecendo o valor de cada pessoa, independentemente de sua origem, e trabalhando para construir espaços onde todos possam voar, como José fez com sua iniciativa. Se esta história tocou seu coração, junte-se a nós. Dê um like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias que ecoam a força de nossos antepassados. Deixe um comentário contando de onde você está assistindo e o que sentiu ao ouvir a jornada de José. Sua voz é como o vento na floresta, ela carrega mudança. Ative as notificações e venha construir um futuro onde a justiça voe mais alto que qualquer avião. Justiça para Kaique.